Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar a respeito de um grande nome da crítica e da história da literatura brasileira. Um nome hoje um tanto esquecido, de alguém que devotou toda a sua vida a ler e a interpretar e analisar e buscar curiosidades relacionadas ao mundo da literatura. Eu estou me referindo ao José Brito Broca, escritor paulista que nasceu em Guaratinguetá, interior de São Paulo, em outubro de 1903 e que morreu tragicamente no Rio de Janeiro, na madrugada de sábado para domingo, dia 20 de agosto de 1961, atropelado por um veículo em alta velocidade, suprimindo-lhe a vida e tantos projetos ainda por realizar, quando ele não acabara de completar os seus 58 anos ainda de idade. Brito Broca, como eu disse, nasceu nessa cidade do interior de São Paulo, Guaratinguetá, e desde muito jovem viu-se ligado aos livros, sempre foi alguém devotado a histórias, e ele fala muito de uma avó materna que muito influenciou a partir das suas histórias, a partir de um mote que ela usava muito, falava que a vida dela era um romance, contava várias histórias atribuladas dessa sua vida, e isso influenciou muito o imaginário de Brito Broca, e desde muito cedo, então, ele teve uma devoção muito grande à literatura. Brito Broca, em vida, deixou alguns livros publicados, mas boa parte da sua colaboração à literatura encontra-se hoje esquecida nas folhas de jornais nos quais ele colaborou. Na verdade, seria bom fazer uma ratificação, melhor, uma retificação no que eu disse. Graças a um amigo muito mais jovem que ele, o qual ele conheceu em fins da década de 50, chamado Alexandre Eulálio, boa parte desse material disperso na imprensa carioca e paulista, nos suplementos literários, nas revistas literárias, nas quais contribuiu, nas quais deixou lá as suas análises, Brito Broca, isso foi recolhido em dado momento por Alexandre Eulálio. Alexandre Eulálio foi amigo dele, como eu disse. Alexandre Eulálio também nos deixou precocemente, aos 56 anos de idade. Alexandre Eulálio foi um carioca, cuja origem da família estava situada em Diamantina, Minas Gerais. Então ele tinha um apreço muito grande pelo Arraial do Tijuco, pela sua história. Então ele se dizia mineiro, muitas vezes se apresentava como mineiro, o Alexandre Eulálio. Nasceu em 1932 no Rio de Janeiro e morreu em 1988, precocemente também aos 56 anos. Então, quando Brito Broca falece em 20 de agosto de 1961, coube a Alexandre Eulálio a guarda do acervo pessoal do Brito Broca, e ele então passou a se dedicar a organizar, a recolher aquilo que o Brito Broca já deixara escrito e também buscar nas folhas de jornais aquelas colaborações do Brito Broca, e fez um projeto de publicar 16 livros a partir desse material já publicado pelo Brito Broca, como, por exemplo, o Brito Broca publicou seu primeiro livro em 1944, Americanos, no qual ele faz um estudo de alguns autores da literatura latino-americana. E em 1956, Brito Broca publica aquele que será o livro que lhe dará grande nomeada, um livro que vai
chamar sobre o seu nome e a atenção de todo o Brasil literário, né? Que é o livro A Vida Literária no Brasil, 1900. Eu tenho aqui comigo a primeira edição dessa obra, que foi publicada pelo Ministério da Educação e Cultura, no Serviço de Documentação do Ministério da Educação e Cultura. Uma primeira edição ilustrada, né, maravilhosa. Esse livro marcou uma época foi um grande divisor de águas nessa ideia de historiar a vida literária. O que é a vida literária? Que foi exatamente a marca indelével que o Brito Broca imprimiu nos estudos literários. Vida literária seria tudo aquilo que diz respeito ao livro, que o influencia ou é por ele influenciado, né? Diz respeito, então, a todos aqueles que circundam em torno do livro, né? Os editores, as livrarias, as conferências, as universidades, a vida boêmia, todo aquele conjunto de curiosidades que vão se tecendo em torno do livro constituem aquilo que nós poderíamos denominar vida literária. E a boa parte da obra do Brito Broca se concentra exatamente nesse universo, né, da literatura. Então, a produção dele é muito importante nesse sentido. Eu fiz aqui sublinhei aqui alguns trechos de um livro dele, que foi publicado póstumamente, que são as suas memórias. Na verdade, ele teve um projeto de escrever as suas memórias, mas esse projeto ficou disperso. Ele publicou um capítulo do que seriam as suas memórias na revista do livro, revista da qual ele foi redator, exatamente por convite do jovem, quase 30 anos mais jovem que ele, que é o Alexandre Eulário, que entrou no Instituto Nacional do Livro pelas mãos de outro crítico, eu já mencionei aqui, que é o Augusto Maier. Augusto Maier leva o Alexandre Eulário ainda muito jovem, um jovem brilhante, um jovem muito precoce, né, para ajudá-lo na direção do Instituto Nacional do Livro, e o Instituto Nacional do Livro, em 1956, cria uma revista para divulgar os seus trabalhos, que é a Revista do Livro, que vai ser uma revista de enorme importância para as letras brasileiras, né, publicada de maneira muito fulgurante, principalmente entre esse final de 50, né, 56, quando sai o seu primeiro número, até a década de 70, né? Então, o Brito Broca, nessa revista, publica lá um trecho do que seriam as suas memórias, com o título Quando Havia Província. E depois da sua morte, em 61, um amigo também, conterrâneo, Francisco de Assis Barbosa, reuniu esse texto e mais outros dispersos, nos quais o Brito Broca invocava, né, fazia ali um historiado da sua vida pessoal, apesar de não se entregar muito, né, não trazer nesses escritos muita sua subjetividade, né, mas ele já rascunhava ali algumas informações importantes quanto à sua vida. Então, em 1968, o Francisco Assis Barbosa vai publicar, então, aquilo que ele vai denominar as Memórias do Brito Broca, né? Publicadas pela editora José Olímpio, da coleção famosa Documentos Brasileiros. José Olímpio, essa que o Brito Broca também trabalhou, foi redator de notas, foi prefaciador de várias das obras publicadas, né, na livraria José Olímpio, inclusive obras de autores estrangeiros, como Cervantes, como Dostoiévski, né? Então, nessas memórias, o
Francisco Assis Barbosa publica um texto introdutório a essas memórias chamado Um Dom Quixote das Letras. Eu acho que é um texto extremamente interessante, que merece que nós leiamos algum desses trechos. Então eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, e num segundo vídeo eu vou fazer a leitura de alguns trechos que eu previamente selecionei com relação a esse importante, vamos dizer, prefácio a essas memórias, né, escrito por Francisco Assis Barbosa. Até então, um abraço, obrigado pela atenção.